Por volta de 630 a 620 a.C., um grupo de marinheiros gregos chegou ao norte do Egito, na rica e fértil região do delta do Nilo. Eles não só aportaram em terras tão distantes de sua origem, mas também fundaram uma cidade única, que ficou conhecida como Náucratis. Localizada próxima à capital de Sais, o epicentro administrativo do Egito faraônico na época, essa cidade grega floresceu em pleno coração de uma das civilizações mais poderosas da antiguidade. O que torna essa história fascinante é que Náucratis não foi apenas uma simples colônia ou posto comercial. Náucratis se tornou um ponto de contato entre duas culturas muito distintas e muito marcantes da antiguidade, a cultura grega e a cultura egípcia. Mas como os gregos conseguiram estabelecer-se tão próximo ao poder faraônico? O que motivou essa iniciativa? E por que os faraós do período permitiram que estrangeiros fundassem uma cidade em pleno Egito? Essas são apenas algumas das perguntas intrigantes que vamos responder ao longo desse vídeo. Opa, tranquilo? Aqui quem fala é o Kamuri, seja muito bem-vindo aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre essa cidade que é muito pouco conhecida pela maioria das pessoas e pouco debatida, inclusive no próprio meio acadêmico. Uma cidade que ficou conhecida como Náucratis, uma fundação grega em pleno coração do Egito. Ao longo desse vídeo eu vou te contar todos os detalhes dessa cidade que foi esquecida pela história. Mas antes, eu peço por favor que você deixe seu like e se inscreva no canal, porque assim você vai me motivar a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube. E você também vai ficar por dentro de tudo que eu vou compartilhar aqui com você todas as semanas, tranquilo? Antes da gente se debruçar especificamente sobre Náucratis, a gente tem que dar um salto no tempo, até o século XIX, mais especificamente até o ano de 1884, que foi quando William Flinders Petrie, considerado por muitos como o pai da arqueologia científica, acabou descobrindo a cidade perdida de Náucratis, na região do Delta egípcio. Sendo guiado pelos escritos de Heródoto, que é um dos principais documentos, uma das principais fontes textuais para a gente entender a antiga cidade de Náucratis, além de alguns mapas antigos, Petrie conseguiu localizar essa cidade perdida, próximo ao que antigamente era conhecido como a cidade de Sais, que serviu como capital do Egito durante a época que corresponde ao período tardio egípcio. Após identificar e descobrir a localização precisa da antiga cidade de Náucratis, Petrie já começou a empreender suas escavações arqueológicas junto de sua equipe, e ele descobriu duas coisas interessantíssimas. A primeira delas é que a antiga cidade grega de Náucratis, ela era repleta de santuários dedicados aos deuses gregos, aos deuses dos helenos. E algumas das principais edificações encontradas no sítio foram justamente santuários, justamente templos dedicados a esses deuses, como Apolo, Hera, Dioscuro, entre outros. Além de ter encontrado uma vasta estrutura que posteriormente veio a ser identificada como o Grande Têmenos, que era uma estrutura datada do período helenístico, muitos anos depois dos gregos terem aportado, terem ancorado naquela região. A segunda descoberta surpreendente que Flinders Petrie fez foi um vasto quantitativo de artefatos de cerâmica encontrados no local. As cerâmicas, elas eram muito variadas, de modelos variados e de origens variadas também, e datadas a partir de fins do sétimo século a.C. De acordo com Heródoto, que é aquele historiador grego que eu falei que é uma das principais fontes textuais para entendermos a cidade de Náucratis, Náucratis havia sido fundada por volta de 570 a.C. Contudo, essas descobertas de Petrie revelaram que a cidade era muito mais antiga do que os relatos de Heródoto diziam. Ela era datada pelo menos a partir de 630 a 620 a.C., quando os primeiros gregos chegaram até a região. Após as explorações pioneiras de Flinders Petrie, Náucratis não saiu do radar dos arqueólogos, e posteriormente um outro arqueólogo britânico também empreendeu campanhas arqueológicas no sítio. Ernest Gardner começou suas escavações em 1886, 2 anos após o início das escavações de Petrie, e a sua descoberta mais enigmática, mais simbólica, foi um templo dedicado a Afrodite. Nesse santuário, diversos artefatos de cerâmica utilizados como dedicação à deusa foram identificados, e o principal deles foi um vaso cerâmico contendo várias pinturas, várias inscrições, inclusive um cisne, um dos animais que estava relacionado com a deusa Afrodite na cultura grega. Esse vaso atualmente ele vem sendo amplamente estudado por acadêmicos que buscam não apenas entender o culto a Afrodite, mas também como era o funcionamento da religiosidade grega em Náucratis. Imagine os antigos gregos em uma terra estrangeira buscando a graça da deusa Afrodite. Ernest Gardner não foi o último arqueólogo a escavar na região. Entre 1899 e 1903, David Hogarth
sucedeu às escavações. E a sua principal descoberta, com certeza, foi o Helênio, que também foi mencionado por Heródoto. O Helênio era uma espécie de grande santuário grego, onde vários gregos de diferentes origens, diferentes polis, diferentes cidades e estados cultuavam diferentes deuses, inclusive os deuses dos gregos como um todo. A estrutura do Helênio foi gigantesca e com certeza foi uma das principais edificações de Náucrates. No entanto, ao longo dos séculos, Náucrates enfrentou sérios desafios. Após as escavações de David Hogarth, uma inundação devastadora atingiu a cidade, enterrando seus segredos sob o lodo do delta do Nilo e dificultando novas escavações. Mesmo assim, na segunda metade do século XX, os esforços dos arqueólogos norte-americanos Albert Leonard Jr. e William Coulson reacenderam o interesse por Náucrates. Novas escavações foram feitas nas décadas de 1970 e 1980. Elas eram propiciadas graças a novos equipamentos modernos, que confirmaram que a cidade não apenas sobreviveu por séculos, mas permaneceu como um ponto estratégico de contato entre culturas, mesmo sob os períodos Ptolomaico e sob o período de dominação romana do Egito. As escavações de Albert Leonard Jr. e William Coulson, ao contrário das escavações de Petrie, Ernest Gardner e David Hogarth, elas não focaram nos primórdios da cidade de Náucrates. Elas focaram no período Ptolomaico e no período romano, comprovando que Náucrates permaneceu como um ponto estratégico na região do Delta, mesmo em períodos posteriores. Já vamos falar mais sobre isso. E esses norte-americanos também não foram os últimos arqueólogos a escavarem a região. Mais recentemente, desde 2012, nós temos novas campanhas em andamento, lideradas pela arqueóloga do Museu Britânico, Alexandra Willing, que atualmente é uma das principais acadêmicas que se dedica no estudo dessa região de Náucrates da Antiguidade. Se a gente pega todas essas escavações arqueológicas como um todo, desde as primeiras campanhas de Flinders Petrie até as modernas campanhas de Alexandra Willing, uma coisa a gente consegue identificar, que é o vasto quantitativo de cerâmica grega localizado na região. E não apenas o vasto quantitativo, mas a variedade, a diversidade que ela apresentou. A gente teve cerâmica grega vinda de várias polis diferentes, de Quios, de Mileto, de Clazomenas, da Eolis, e não apenas cerâmica grega. Também foram identificados artefatos de origem fenícia e até mesmo artefatos etruscos. Isso comprova que Náucrates não era apenas uma cidade grega na região do delta do Nilo. Ela era uma espécie de centro multiétnico, onde diversas culturas diferentes transitavam para realizar trocas comerciais e cultuar os deuses helenos. Mas provavelmente você está se perguntando como que os arqueólogos conseguiram identificar a origem dessas peças de cerâmica. Isso foi possível graças a várias técnicas diferentes. A primeira delas é a identificação pelos padrões na pintura. Quando a pintura encontrada de um artefato se correlaciona a um padrão de pintura de determinada localização, os arqueólogos e os historiadores, assim como os historiadores da arte, eles conseguem estabelecer uma linha de conexão. Contudo, quando a busca desse padrão de pintura não é possível, os arqueólogos têm que lançar mão de técnicas mais científicas, técnicas voltadas para a hard sciences, né? A física e a química, por exemplo. Uma das metodologias mais utilizadas para a identificação da origem dos artefatos de Náucrates foi conhecida como arqueometria. E o que é isso? A arqueometria ela vai buscar a composição química de um artefato arqueológico e ela vai traçar paralelo com a composição química de outros artefatos localizados em outras regiões diferentes, traçando assim uma linha de conexão. Uma outra técnica foi voltada para a mineralogia, foi conhecida como petrografia, que ao invés de traçar essa linha de conexão por meio da composição química do artefato, ela vai traçar essa conexão por meio da composição mineralógica. Mas o fato é que, independente do método utilizado, é que os arqueólogos detectaram que o amplo quantitativo de cerâmica grega em Náucrates, não apenas grega, mas também de outras origens, ela veio de lugares muito diferentes, de lugares muito diversificados, o que evidencia a ampla transitividade de diferentes povos dentro dessa região. Contudo, como que os gregos fundaram a região de Náucrates em pleno delta egípcio? A fundação de Náucrates ela é repleta de mistérios e enigmas dentro da historiografia, e ainda não existiu uma resposta conclusiva, havendo diferentes teorias que ou dialogam ou até mesmo entram em conflito entre si. Então a gente não tem uma resposta definitiva para a origem de Náucrates. Mas uma possível teoria que é muito aceita entre os estudiosos, entre os poucos estudiosos que se dedicam na pesquisa de Náucrates atualmente, é que ela foi fundada a partir do protagonismo de frotas milésias, ou seja, de frotas vindas da polis de Mileto. Era uma polis grega localizada ali na região da Ásia Menor, onde atualmente é a Turquia. Imagine o seguinte cenário. Por volta de 650 a.C., a demografia de Mileto estava aumentando consideravelmente. Havia um amplo aumento demográfico que acabava gerando uma pressão populacional e queda na distribuição de recursos dentro da polis. Além disso, Mileto enfrentava diversos conflitos externos com uma outra potência da região, que era conhecido como
Lídia, o Império Lídio. A Lídia, ela expandia cada vez mais os seus territórios. E de acordo com o historiador Heródoto, da época da Grécia Antiga, a Lídia, ela avançou sobre o território da Ásia Menor, da costa da Ásia Menor, conquistando diversas polis gregas diferentes, inclusive entrando em guerra com os milésios, com Mileto. E o método que os lídios utilizaram para fazer essa guerra é o que acabou amplificando essa pressão populacional que Mileto sofria. Os lídios, eles simplesmente adentraram o território de Mileto, devastaram a agricultura local, o que acabou gerando uma crise de fome, uma crise frumentária entre os milésios, aumentando ainda mais a crise populacional que eles já passavam. E como solução a todos esses problemas internos e externos que os milésios sofriam, muitos marinheiros locais decidiram buscar soluções no mar. Então, eles se expandiram para o mar, buscando novas terras férteis para poderem ocupar, consequentemente, reduzindo os problemas dentro da polis de Mileto e buscando também soluções externas para terem uma melhor condição de vida. Muitos marinheiros de Mileto, por exemplo, se dirigiram ao norte, na região do Mar Negro, onde ali fundaram inúmeras colônias, inúmeras regiões onde eles passaram a se estabelecer. E alguns desses marinheiros desceram ao sul, até o norte da África, chegando ao Egito e fundando a região de Náucratis. O protagonismo das frotas milésias, ele também é evidenciado por uma outra documentação, por uma outra fonte textual que trabalha com a região de Náucratis. Se trata do geógrafo Estrabão. O Estrabão, no primeiro século a.C., ele vai falar que Náucratis foi fundada justamente graças à iniciativa de Mileto. Só que, de acordo com Estrabão, essa fundação de Náucratis não vai ocorrer sem conflitos. Os milésios, eles tiveram que entrar em conflito com algumas forças egípcias locais para que eles conseguissem fundar essa região, fundar essa nova cidade em pleno Egito. E lembrando, galera, que o Egito na época era considerado por muitos a fazenda do mundo. Eram terras extremamente férteis, muito diferentes das terras gregas. E essas terras chamavam a atenção dos povos estrangeiros, inclusive dos próprios gregos. Isso impulsionou muitos gregos a ancorarem na região e buscarem terras no Egito. Tanto que os milésios, assim que eles ancoraram na região e fundaram a cidade de Náucratis, eles acabaram recebendo a cooperação de outros gregos que também estavam no Egito, atuando principalmente como forças mercenárias. Muitos gregos eram contratados pelo faraó Egito para atuarem como mercenários na região do Delta, principalmente ali na defesa da zona leste, próxima ao Sinai. E esses gregos acabaram entrando em contato com os milésios que ancoravam na região e acabaram formando uma cooperação para desenvolver a nova cidade de Náucratis, especialmente porque ali havia se instalado alguns santuários dedicados aos deuses gregos. Então, Náucratis atuou como uma espécie de centro helênico dentro do próprio Egito, que angariava diferentes gregos que viviam na região. Dessa forma, Náucratis foi um centro multicultural desde sua fundação, onde ele abarcou diferentes povos gregos que já estavam no Egito e outros que acabaram chegando a Náucratis posteriormente, justamente em busca dessas terras férteis que a região propiciava. Mas agora você deve estar se perguntando, o que que os egípcios ganhavam com os gregos nessa região? Por que que os faraós simplesmente não expulsaram os gregos que haviam ancorado ali? Porque com certeza eles tinham poder militar para isso. A resposta é que essa cidade grega no Egito era do interesse dos próprios faraós. Simplesmente porque a partir de Náucratis, os egípcios poderiam conseguir acesso a matérias-primas e a produções gregas que eles não detinham em seu território, como, por exemplo, o vinho, o óleo de oliva, ou seja, o azeite, e principalmente a prata. Os egípcios, eles eram muito abundantes no ouro, mas eles careciam da prata, que por sua vez era abundante em algumas regiões gregas. Então, a partir de Náucratis, os gregos poderiam trazer esses produtos para o Egito e comercializar na região. Além disso, alguns documentos materiais, como por exemplo, uma estela datada do quarto século a.C., encontrada ali na região de Tonis Heraklion, no Egito, revela que os egípcios eles ganhavam uma porcentagem de todo o produto que era comercializado em Náucratis. Então, Náucratis era vital para a economia egípcia, ela era do interesse econômico egípcio, estava de acordo, alinhada com os interesses dos faraós. Por sua vez, os gregos ganhariam acesso às muitas produções egípcias, principalmente os grãos, propiciados pela abundância daquele solo fértil do norte da África. Mas além dos grãos, os gregos também teriam acesso ao linho e ao papiro, que também era de seu interesse. Então havia uma colaboração mútua entre gregos e egípcios, onde ambos seriam beneficiados pelas transações comerciais que ocorreriam no entreposto. Ao longo dos anos, né, desde sua fundação, principalmente ao longo de todo o sexto século a.C., ao longo do quinto século a.C., Náucratis foi se desenvolvendo cada vez mais e chamou a atenção de vários outros povos do Mediterrâneo, principalmente fenícios, que ancoraram na região para realizar atividades comerciais,
e também etruscos. Atualmente, existem arqueólogos que debatem a ideia de que os etruscos também estiveram em Náucrate, baseado em algumas inscrições que revelam conexão entre Náucrate e a região da Etruria, na Itália. Ou seja, Náucrates progressivamente veio a se tornar um centro multicultural, não apenas entre gregos e egípcios, mas também envolvendo outros povos da antiguidade mediterrânea. Náucrates se manteve como uma cidade muito relevante, principalmente no sexto século e no quinto século antes de Cristo. E no período ptolomaico, ou seja, no período helenístico, após a fundação de Alexandria, ali mais próximo ao Mediterrâneo, Náucrates começou a declinar progressivamente. Mas mesmo com a fundação de Alexandria, durante o período ptolomaico, Náucrates ainda manteve uma certa posição estratégica na região do Egito, sendo importante para essa conexão multicultural entre egípcios e gregos. As escavações arqueológicas dos norte-americanos Albert Leonard Jr. e William Coulson, lá nas décadas de 70 e 80, nos revelam essas informações. E isso se manteve também durante o período do Império Romano, no período onde Roma conquistou o Egito e o Egito se tornou uma província do Império Romano. Ainda nesse período, Náucrates manteve uma certa importância estratégica, tanto que nos tempos do imperador Marco Aurélio, Náucrates foi o berço de um dos maiores intelectuais do período, Ateneu, onde ele escreveu a sua grande obra, O Banquete dos Sofistas. Ateneu nasceu em Náucrates. Isso evidencia, que Náucrates era uma espécie de berço de intelectualidade dentro do Império Romano. Claro, não comparado a Roma, ou a Alexandria, ou a Antioquia, ou outras grandes cidades do período, mas ainda assim manteve uma certa relevância. Só que essa relevância ela vai declinar cada vez mais, principalmente nos tempos do Baixo Império Romano, onde Roma havia entrado em crise. Náucrates passa a perder cada vez mais importância. E após a queda do Império Romano do Ocidente, Náucrates passa a ser integrado ao Império Romano do Oriente, que veio a ser conhecido posteriormente como Império Bizantino. E isso se manteve até o início do sétimo século antes de Cristo. Só que nesses tempos, nos tempos do Império Bizantino, Náucrates já havia perdido muita relevância dentro do contexto mediterrâneo. Muitas pessoas já haviam abandonado a região. Era uma cidade muito minúscula, tornando-se praticamente um pequeno vilarejo em meio a outras grandes regiões ali do Egito. E no sétimo século antes de Cristo, no início do sétimo século antes de Cristo, com a expansão islâmica, é quando o golpe derradeiro é dado a Náucrates. Os muçulmanos eles conquistam o Egito, retirando essa importante região do domínio bizantino e se estabelecendo ali. E durante o controle muçulmano sobre o Egito, durante esse período muçulmano do Egito, logo no início da Idade Média, a gente tem os últimos habitantes de Náucrates deixando a região e isolando o vilarejo. Atualmente, o sítio arqueológico da antiga cidade de Náucrates é localizado num vilarejo conhecido como Congif. É onde é realizado várias escavações arqueológicas, é onde atualmente, inclusive, o Museu Britânico estuda essa região para buscar cada vez mais evidências sobre a sua história que foi completamente esquecida ao longo dos anos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, porque dessa maneira você vai me ajudar demais. E além disso, você não vai perder nada do que eu vou compartilhar aqui com você, tranquilo? E se você quiser me ajudar ainda mais, o Pix oficial do canal está na descrição. Tudo bem? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.